Olá, tudo bem? Eu sou o Altair Vicente Alves, formador e capacitador da AVA Formação e Capacitação para Conselhos Tutelares. Eu estou conselheiro tutelar no meu terceiro mandato aqui na cidade de Mococa. Também sou bacharel em Direito, formado em 2020 pela Faculdade em Casa Branca. E esta aula, Conselho Tutelar Ética no Atendimento, faz parte das aulas da AVA Formação e Capacitação, do treinamento intensivo para Conselho Tutelar. Bom, pessoal, esta aula nós vamos falar um pouquinho sobre a ética do Conselheiro Tutelar, nós vamos falar todo esse contexto que engloba a ação do Conselheiro Tutelar, ética, vestimenta, abordagem aos usuários, né, as pessoas que nós atendemos, crianças, adolescentes e famílias, e por fim também sobre a postura que devem ter os conselheiros tutelares. Então, se você está assistindo essa aula, com certeza você adquiriu da formação e capacitação, algum treinamento ou algum e-book, enfim, algum material da formação e capacitação, ou talvez essa própria aula única e exclusiva para tratarmos deste assunto, a ética do conselheiro tutelar. Pessoal, o que é ética? Você vai estar vendo aí na tela que a definição de ética, de uma forma geral, ela é o conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Ou seja, resumindo essa frase, ética é o grupo de normas legais ou não legais, ou seja, aquelas que estão instituídas em lei, ou aquela que foi adquirida culturalmente com o tempo, ou seja, que já faz parte de uma comunidade, de uma sociedade ou de uma nação. Então, a ética nada mais é que os preceitos instituídos de convivência entre os povos. Regras que todos devem cumprir para o bom andamento, para o bom convívio de uma sociedade, de uma nação, de um povo. Trazendo para nós aqui, então, a ética no Conselho Tutelar e do Conselheiro Tutelar seria o mesmo que nós dizermos que compete ao Conselheiro Tutelar observar as regras de convivência e de conduta dentro da sua comunidade, dentro do seu colegiado, dentro do seu ciclo de convivência. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi de um filósofo, de um grande filósofo, que ele diz o seguinte: como eu mensuro a ética? O que eu posso definir quando eu estou fazendo algo que não seja ético para que eu não cometa esse erro de ser antiético? É simples. Tudo aquilo que você está fazendo sozinho, as condutas que você está tomando quando não tem ninguém por perto, se essa mesma conduta, quando realizada no meio de um povo, perto de alguém, este alguém não reprovaria sua conduta. Este alguém não questionaria o que você está fazendo. Esse é o princípio que você deve levar. Então, tudo aquilo que eu estiver fazendo sozinho, quando eu percebo que ninguém está me vendo, que ninguém está me observando, eu faria quando estivesse alguém vendo? Seria legal? Seria aceito aquela minha atitude ou aquela minha ação no meio do meu convívio, no meio da minha comunidade ou da minha sociedade? Então já parte por aí a questão da ética, de uma forma geral eu estou dizendo. Então, pessoal, trazendo aqui para o que interessa para nós, conselheiros tutelares, a ética está ligada intimamente com a questão da idoneidade moral prevista e exigida nos requisitos para que o cidadão participe do processo de escolha, para que ele seja um conselheiro tutelar. Um dos requisitos é a idoneidade moral. Então, essa idoneidade moral está ligada à ética do conselheiro tutelar.
quando você fala de idoneidade moral, você tem que lembrar e vincular com a questão das condutas indecorosas que os agentes públicos cometem ou correm o risco de cometer. Né? Você já deve ter ouvido falar que deputado X, senador Y, está sendo processado pela Comissão de Ética por conduta, né, por decoro parlamentar, por conduta indecorosa. O que é isso? Resumindo, ele simplesmente cometeu uma ação, fez um ato que é antiético. Descumpriu o código de ética do seu grupo. Né? Descumpriu o código de ética. Vocês sabem que tem um código de ética para todas as profissões. Esses conselhos de classe, como o conselho de enfermagem, o conselho de medicina, a OAB e tantos outros, têm os seus códigos de ética. Ou seja, ele define o que são condutas antiéticas que o servidor, né, o prestador de serviço, o funcionário público, enfim, aquele profissional formado, que ele não pode cometer perante a sua sociedade, perante o seu ciclo de convivência. Então, vou dar um exemplo do que é ser ético, uma coisa que a gente fala muito. Sabe aquela reunião que nós fazemos como conselho tutelar, com o pessoal da rede, né, com o pessoal que está ligado, vinculado às medidas protetivas que o conselho aplicou, aos serviços requisitados que o conselho requisitou? Quando nós fazemos essa famosa reunião de rede, todos nós começamos a reunião e nós deixamos claro o seguinte, ó, pessoal, essa reunião trata-se de direito de criança e adolescente, as medidas aplicadas, as conversas aqui discutidas são sigilosas, as informações aqui trazidas são sigilosas, ou seja, só nós que estamos envolvidos na situação, no contexto, a fim de darmos a melhor solução para que esses direitos ameaçados ou violados cessem, nós temos acesso a elas. Porém, não divulguem para ninguém. Não é assim que a gente fala? Vamos cumprir a ética. Não vamos falar com o vizinho o caso que nós atendemos. Você da saúde que atendeu um caso de abuso não vai divulgar o nome da criança ou do adolescente, porque você teve acesso, você estava lá para poder fazer o atendimento. Né? Você médico, enfermeiro, não importa. Então, esse é um exemplo de ética. Eu consegui manter o sigilo dos meus atendimentos, quando exigido o sigilo das informações que eu tenho acesso de outros órgãos, para que eu possa, né, como conselheiro, sanar o direito, ou eu como órgão, representante de um órgão, trabalho no CRAS, no CREAS, na psicologia, não importa. Acabo tendo algumas informações do próprio conselho tutelar para que eu possa entender a dinâmica, né, dessa criança, desse adolescente, para que eu possa tratá-lo, para que eu possa acolhê-lo e tal. Eu tenho acesso a algumas informações que eu também tenho que manter o meu sigilo, ou seja, minha ética. Porque um dos princípios da ética é que quando a situação seja sigilosa, ninguém saia espalhando para todo mundo. Não é isso? Regra básica, né, do convívio. Não, né, não ficar espalhando aquelas informações sigilosas, diz respeito à intimidade da pessoa, à intimidade da família, enfim. Então a ética do conselheiro tutelar está ligada intimamente com a questão da idoneidade moral. Essa questão de conduta indecorosa, a falta de ética, só para vocês terem noção, depois no final da aula, você que adquiriu esse vídeo, você vai receber também um e-bookzinho bem simplesinho, de umas 3, 4 páginas, falando sobre a ética e o conselho tutelar, até para te ajudar a entender esse contexto que nós estamos trazendo aqui hoje. Essa questão dessa conduta indecorosa, essa falta de ética, inclusive, deve estar previsto na lei municipal do conselho tutelar como motivo para a perca do cargo de conselheiro tutelar. Isso mesmo. Assim como um deputado corre o risco de ser deposto, ou um senador, ou até um presidente da república, não importa, por conta de decoro parlamentar, por conta de ser antiético, descumprir o código de ética, o conselheiro, a mesma coisa. Tão sério que é, pessoal, a situação. Então, quando eu atendo uma família, quando eu ouço uma criança ou um adolescente, né, que está com seu direito ameaçado ou violado, eu tenho por obrigação ética, não espalhar para ninguém. Não divulgar para o meu amigo, para o meu vizinho.
para outras pessoas que não estão envolvidas no atendimento, que não vão colaborar com esse atendimento. Então, resumindo, ética, manter a ética é manter a conduta moral, a idoneidade moral. É eu ser aquele ser humano, aquele conselheiro respeitoso e respeitado, que as pessoas confiam, que as pessoas sabem que quando você faz um atendimento, ninguém mais vai ficar sabendo além do seu colegiado, e ninguém mais além do seu colegiado, a própria rede de proteção quando necessário. E nem tudo você deve contar para o pessoal que vai atender. Por exemplo, eu vou requisitar uma matrícula escolar para um adolescente que está em liberdade assistida, PSC, ou teve algum período de internação em alguma fundação casa, ele precisa estudar. Eu vou requisitar a matrícula, a vaga escolar, como eu requisito de qualquer outro adolescente. Eu não preciso citar lá no meu ofício, requisito matrícula escolar para adolescente, né, José Alves, um exemplo, vindo ele da Fundação Casa, estava tanto tempo internado, está em medida socioeducativa e tal, responde processo tal, sabe essas coisas? Essas informações, no que vai mudar a questão do diretor dar ou não a vaga? O que vai mudar no direito dele que ele tem de estudar? Então, é nesse sentido que eu estou dizendo. Você só passa para o membro da rede protetiva, você só passa para as outras pessoas que vão estar envolvidas na situação concreta para ajudar a sanar a ameaça ou direito violado, só as informações necessárias, pessoal. Só aquilo que a pessoa deve saber e que ela vai agir em cima daquilo. Essa é uma questão de ética também. Essa é uma questão de idoneidade moral. Essa é uma questão de... podemos até incluir a questão da postura de um conselheiro. Né? Por que não? Então, definindo, ética é isso. Depois da ética, pessoal, dentro da ética está vinculado, no mínimo, 3 requisitos que eu separei para falar nessa aula. Diz respeito à vestimenta, diz respeito à abordagem que eu, conselheiro, faço nos meus atendimentos e a questão da postura. Tá, a vestimenta tem a ver com a ética, Altair? Claro que tem. Sabe, quando a gente, por força de expressão, já... Por exemplo, você está, sei lá, dentro de uma igreja, dentro de um templo religioso. Dependendo do estilo de roupa que a pessoa entra ou quer entrar, a gente já olha e fala, nossa, que falta de respeito, que falta de ética. Vir para um templo religioso, adorar a Deus com esse tipo de roupa. Não é isso que a gente faz. É até automático. Por quê? Porque na minha regra social, na ética imposta, na cultura, não se admite, dependendo do tipo de roupa, que alguém entre dentro de um templo religioso, de um templo sagrado. Não é assim? Então, a vestimenta do conselheiro tutelar, da conselheira tutelar, pessoal, tem que ser com pudor. Para nós homens, é mais tranquilo. Né? Uma calça, uma camiseta, uma camisa social, tá? Não é tão... Eu não posso ir com uma camiseta cavada, querendo mostrar os meus músculos, né? É deselegante. Né? E as mulheres também. Tem que ter pudor nas suas vestimentas. Ainda mais as conselheiras. Nós atendemos crianças, adolescentes, famílias. Nós falamos com autoridades no decorrer do nosso dia a dia. Nos reunimos com autoridades do município. Então não dá para uma conselheira tutelar, né? Uma roupa decotada, mostrando parte dos seios, né? Uma calça colada provocante, ou enfim, aquelas vestimentas que você vai provocar no outro um estímulo sensual e sexual. Ainda mais com um adolescente, que está na flor da pele. Já imaginou? Você corre risco, inclusive, talvez de ser até atacada na sua sala durante o atendimento. Você não sabe. A gente trabalha com pessoas, com seres humanos. Então, a vestimenta do conselheiro e da conselheira tem que ser dentro do pudor, dentro da regra geral da sociedade. Né? Tem que vestir tem que ser bem vestido, sim, mas né, aquela roupa, uma roupa social, uma roupa... Enfim, pessoal, que não seja depreciativa naquele contexto. É claro que na sua vida pessoal, em forma geral, a gente, né? A vida é minha, eu visto a roupa que eu quero, a hora que eu quero. Regra geral. Mas dependendo do tipo de roupa
que você veste, dependendo do que você faz fora da sede do conselho, implica na idoneidade moral, porque a partir do momento que você se elegeu como conselheiro ou conselheira tutelar, você é um agente público, você não tem mais vida pessoal. Essa é a verdade. Aonde você está, alguém vai olhar para você e dizer: nossa, é o conselheiro Altar Vicente. Nossa, é a conselheira Maria. Bebendo daquele jeito. Depois eu vou lá na sala dela, ela quer me dar lição de moral, que não é para mim beber, que é proibido, que a lei não permite. Mas eu tô vendo ela com uma taça desse tamanho de chopp, olha para você ver. Aí quando você for atender esse adolescente, qual a moral que você vai ter para conversar com ele na sua sala? O que você acha que ele vai falar para você? Entende que a partir do momento que você é um funcionário público, um agente público, essa sua vida privada não é mais tão privada? Isso é previsto no direito administrativo, inclusive, pessoal. E nós somos conselheiros 24 horas. Fomos eleitos pelo povo e a nossa função, apesar de termos horário para cumprir na sede, escala de plantonista, tudo certinho, mas eu e você somos conselheiros 24 horas e pronto. A pessoa sempre vai olhar para você e dizer: nossa, é o conselheiro tutelar fulano, é a conselheira tutelar ciclano. Então, né, tive um colega aqui na minha cidade que trabalhava na promotoria, inclusive da infância e da juventude. Quando ele saía, quando ele ia, né, curtir a noite, que é um direito dele e tal, também como ser humano, ele não curtia na nossa cidade. Ele ia para algumas cidades vizinhas, onde ele não era conhecido, né, onde as pessoas não sabiam nem quem ele era. Por quê? Porque se ele sai aqui na própria cidade, né, como eu já dei os exemplos aqui, ele vai ser facilmente apontado por uma criança, um adolescente ou por qualquer cidadão aí que talvez você vai fazer um atendimento e ele vai te jogar na cara. Idoneidade moral não é só na hora do processo de escolha, não é só na hora que você está na sede atendendo. Você vai ter que prezar por essa idoneidade moral sempre, tá bom? Então a vestimenta, ela, né, se for de uma forma abusiva e desrespeitosa, e o conselheiro insistir nesse tipo de vestimenta para trabalhar, para atender a população e tudo mais, também ele pode ser facilmente, claro, orientado e advertido pelo seu colegiado, pelo CMDCA ou por qualquer outra autoridade do município. Insistindo nessa conduta, ele pode inclusive perder o cargo de conselheiro por conta de conduta indecorosa na vestimenta. Isso é sério? É. Os artigos disso que eu estou dizendo para vocês aí, de, né, responder processo administrativo e perder o cargo, inclusive, vai estar citado nesse e-book que vai acompanhar esse vídeo aula, tá bom? Depois você lê lá com calma, é curtinho, bem objetivo, e cita os artigos, inclusive, da Constituição. Então, a ética eu já falei, e a questão da vestimenta, né, do pudor, do respeito com o outro. Né? Dentro da sua casa, com a sua família, né, na sua intimidade lá, a vida é sua. Mas a partir do momento que você sai do portão para fora, você é a conselheira, você é o conselheiro e você tem que agir com idoneidade moral, com ética, certo? Bom, depois da vestimenta, eu quero falar agora aqui, pessoal, um pouquinho sobre o tipo de abordagem, vamos dizer assim, como eu recebo as pessoas na sede do Conselho Tutelar. Qual é a melhor maneira que eu deva me portar diante de um atendimento? Bom, primeiro, eu e você temos que ter em mente que, como conselheiro tutelar, eleito, empossado, somos agentes públicos. Ou seja, estamos inclusive vinculados ao poder administrativo municipal, respondendo igualzinho os outros funcionários, os agentes públicos respondem, dentro do seu código de ética, dentro de toda a regra do direito administrativo. Nós temos que lembrar que a Constituição Federal de 1988 definiu a questão, as regras, vamos assim dizer, do direito administrativo, no sentido que o que podemos fazer e o que não devemos fazer enquanto agente político, enquanto alguém que representa o poder do Estado, o poder do governo, para materializar algo que o governo, o Estado diz que as pessoas têm direitos, que os cidadãos têm direito.
né? Eu, funcionário público, materializo esse direito. Um exemplo, você tem direito à saúde, né? Direito do povo, dever do Estado. O Estado vem, monta o hospital, os aparelhos, tudo bonitinho. Ele contrata os funcionários, as pessoas, os enfermeiros, os médicos, toda a equipe necessária para que ele funcione. Então, esses médicos, enfermeiro, essa equipe, ela é a materialização desse direito. Ela que vai fazer na prática funcionar. Ela que vai fazer na prática, né, atender esse cidadão que tem um problema de saúde, medicar, consultar, fazer exame, enfim. É o Estado materializando aquele direito que ele disse que o cidadão tem. E quando o Estado preconiza essa regulamentação na lei, ele deixa claro que eu, Estado, preciso respeitar o cidadão. Eu, Estado, preciso agir com clareza. Eu preciso respeitar o cidadão. Eu preciso ter a questão dos princípios éticos. A administração pública tem a questão de alguns princípios embutidos no próprio artigo da Constituição, né, que é a questão do agente público agir com transparência, na legalidade, na impessoalidade, na moralidade, sabe? Aqueles requisitos que o Estado tem no seu sentido figurado, embutido nas normas, nas regras, que materializado ele se externa de nós, agentes políticos, agentes públicos, funcionários públicos, servidores públicos, que no final, todo junto e misturados, né, o Poder Judiciário, aí, o jurídico chama de agente público. Então, pessoal, eu tenho que lembrar que quando eu estou atendendo uma criança ou uma adolescente, um pai ou responsável, eu estou fazendo não como Altair Vicente, eu estou fazendo como Estado, estou fazendo como governo, eu estou representando o Estado. E o Estado diz que eu preciso tratar bem essas pessoas. O Estado diz que eu não posso ter nenhum tipo de preconceito, nem com raça, nem com cor, nem com religião. Inclusive, no nosso caso, o artigo 3º do EC, o parágrafo único, é claro em dizer isso. É claro em dizer isso. Eu vou até ler aqui para você, né, para você entender. Tá bem facinho aqui para mim pegar, eu já vou ler para você. Olha, artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condição de liberdade e dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Então, pessoal, eu como representante desse Estado, que colocou essas normas na lei, eu tenho que zelar por isso. Eu tenho que cumprir o que o próprio Estado está dizendo em relação a esse atendimento. Então, a minha abordagem com o outro que está ali do outro lado, na minha mesa, né, que está na minha sala para ser ouvido, para ser atendido, ele merece todo o respeito. Da mesma forma que existe uma regra no Código Penal dizendo que desacata a funcionário público, desacata a funcionário público é crime e tal, e tem lá sanções. Eu particularmente discordo disso. Teve aí uma época que o STJ tentou abolir isso daí, mas aí repensaram, o STF reafirmou essa condição aí para dar um certo amparo e proteção ao funcionalismo público.
Mas da mesma forma, eu também não posso desacatar o cidadão. Eu tenho que tratá-lo com respeito, com dignidade, como um ser humano, inclusive respeitando os direitos humanos fundamentais garantidos na Constituição e nas leis. Então a abordagem tem que ser a melhor possível, com cortesia, com educação, com respeito. Lembrando sempre que o Conselho Tutelar é um órgão que zela pelo cumprimento dos direitos. É um órgão de proteção. Ele não é punitivo, ele não coage ninguém. Sabe, o conselheiro não precisa dar tapa na mesa, não precisa fechar a cara, não precisa falar alto, não precisa intimidar, não precisa querer ganhar o respeito no grito, porque o órgão não tem essa característica. Até porque você se portando desse jeito que eu acabei de falar, facilmente a pessoa que por você foi atendida pode processá-la por idoneidade, desculpa, por conduta indecorosa, por falta de idoneidade moral. Porque ele merece ser respeitado, ser ouvido. Lembra? É o Estado atendendo ele, não é eu, Altair. É Conselho Tutelar atendendo. É o órgão instituído por lei federal. Então, a abordagem com o usuário tem que ser a melhor possível, com muito respeito. Sabe aquela questão da resiliência, a questão da empatia? Isso não funciona bonitinho só na escrita. Ela tem que ser verdade, ela tem que ser praticada. Eu preciso me colocar no lugar do outro. Até porque, quando o assunto é conselho tutelar, a maioria da sociedade, a maioria, ainda vê o conselho tutelar como um órgão opressor, punidor, achando que ele veio substituir o juiz de menores, lá do antigo Código de Menores, pessoal. E nós precisamos mudar essa realidade, essa mentalidade na visão da população, da comunidade em que nós vivemos. Então, a abordagem, né, tem que ser aquela abordagem que você gostaria que alguém fizesse com você. Bom dia, boa tarde, no que posso ajudá-lo, o que está acontecendo. Pode falar com calma, pode conversar tranquilo, não tenha pressa, fale com muita calma, tudo que você queira falar, as suas dúvidas, o que você espera que o órgão possa fazer por você. Estou aqui para te ouvir. Calma, nós podemos conversar tranquilamente. Muitas vezes, pessoal, e eu já atendi situações assim, que a pessoa só queria ser ouvida. De tudo que ela me contou, algumas coisas seria até imoral, mas não ilegal. Mas não tinha nenhuma ação de conselho e nem de um outro órgão. Ela só precisava ser ouvida, acalmada, aconselhada. Entende? Isso é um serviço do Estado. Eu e você, conselheiro tutelar, que estamos num órgão público, governamental, instituído por lei, temos que ter esse respeito com o próximo. E lembre-se, se você trata mal um cidadão, se você tratar mal uma criança, um adolescente, ou um pai, uma mãe, um responsável, e na sua sede, na sua sala, tome cuidado, porque você pode ser denunciado, tanto por CMDCA, quanto por seu colegiado, ou para qualquer autoridade do município, e você responde por isso. Você responde por isso, correndo o risco de perder a sua função de conselheiro tutelar. Se o processo foi instaurado e você pega um Ministério Público, um promotor que vai a fundo, a chance é grande por desrespeitar o cidadão, pagador de imposto. Entendeu como é que funciona? O direito administrativo é muito amplo. E tem as sanções, as punições previstas, no caso de conselheiro tutelar, na lei municipal. E se ela não prevê, de uma forma geral, o Poder Judiciário é o poder que tem que apreciar toda e qualquer ameaça de violação de direito de qualquer cidadão. E aí, nos códigos, tanto civil quanto penal, vai estar definido as sanções que ele pode aplicar. No nosso caso, se provado a conduta indecorosa, se ficar provada a falta da idoneidade moral, facilmente você vai perder o cargo de conselheiro tutelar. Facilmente. Em nome, olha para você ver que interessante, em favor da boa prestação de serviço público aos usuários. Mais ou menos essa frase que os juristas usam no direito administrativo. Ao bem da administração pública.
Se você desacatar, se você desonrar, se você humilhar, se você atender mal um cidadão e ele te denunciar e ficar provada a sua conduta, você facilmente vai perder o cargo de conselheiro. Tá bom? Então, a questão da ética, a questão da vestimenta e a questão da abordagem. Não custa nada abordar com respeito, né? A questão do atendimento na sede, respeitar o horário de trabalho que a sede está aberta, o seu horário dentro dessa sede. Não dá para deixar as pessoas esperando tempos e tempos. Você sai da sede e volta quando você quer, a hora que você quiser. Isso não pode, pessoal, né? Você agendou lá, notificou a pessoa para horário X, no dia X, fique lá na sede, espere a pessoa chegar, você notificou, você tem um compromisso de recebê-la, né, naquele horário que você estipulou, naquele dia que você agendou. Então é falta de respeito chegar no dia, a pessoa ir lá para a sede para ser ouvida por você e você não estiver na sede, você não foi trabalhar, ou você passa para qualquer outro conselheiro atender, no sentido de que, pode ser qualquer um, não tem problema. Isso é muito sério, pessoal, muito sério mesmo, tá bom? Tome muito cuidado com essas questões que parecem bobas, que parece que não dá em nada, mas se alguém te denunciar, você vai ter um problema. Por fim, podemos falar aí da questão da postura, que eu acredito que já engloba toda essa questão que nós dissemos, mas a postura mesmo do conselheiro, né, como servidor público, né, como um representante desse Estado, uma postura séria, uma postura honrosa, tanto na sede quanto fora da sede. Né, a postura tanto visual quanto a conduta sua, as ações sua, o seu tom de fala, o seu tom de voz, né, a maneira como você inicia uma conversa, inicia uma reunião, o jeito em que você articula uma conversa, tudo isso, pessoal, né, a postura mesmo ética, né, a postura de moral, você respeitar o próximo e você se fazer respeitado. Imagina, quando a gente marca uma reunião, por exemplo, no Poder Judiciário, nós não vamos de qualquer maneira. Se você for de short, você nem entra no fórum. Você tem que estar lá bem vestido, de boné não entra. Tem aquelas regrinhas que parece boba, mas vai no fórum e tenta entrar de boné. Tenta entrar de bermuda dentro do fórum. É uma questão de regras, de ética, de postura, de posicionamento. Você não vai numa sessão da Câmara, por exemplo, de qualquer jeito, vestido de qualquer modo. Você não vai usar fala e falar de forma errada, usando gírias. Isso tem a ver com a postura. Isso tem a ver com você ter uma postura firme, uma postura de respeito. E a postura inclui a questão das vestimentas, o jeito que você fala, o tom de voz, né? Enfim, até parece besteira, né? Parece bobeira uma aula como essa. Você fala, nossa, porque quem não sabe disso, pessoal? Somos em mais de 35 mil conselheiros espalhados pelo país afora. Eu já ouvi e já vi coisas surpreendentes. Eu já tive, por exemplo, aqui na minha cidade, uma única vez um conselheiro que foi deposto pela justiça. Pelo fato de simplesmente seu comportamento agressivo e audacioso para cima do membro do Ministério Público, sem nenhum respeito, porque ele se baseava na autonomia que ele tinha como conselho tutelar. E aí ele não respeitava ninguém, nenhuma autoridade, porque ele era autônomo. Perdeu, não só foi destituído do cargo, como a decisão que ele nunca mais poderia trabalhar aonde fosse serviços, projetos ou programas envolvendo criança e adolescente. Então ele não pode mais ser nem conselheiro e muito menos trabalhar em qualquer outra ONG ou projeto que envolva criança e adolescente. Para você ter noção como é sério, né? Como é séria essa situação. Então, pessoal, é isso, tá? Eu espero que você possa ter compreendido um pouquinho deste tema. Depois você lê o e-book, vai te dar um pouco mais de base teórica para você entender os artigos, os quais podem ser usados para que um conselheiro perca a sua função. Enfim, temos que ter ética, temos que ter moral, temos que ser respeitado, mas também respeitar. Temos que lembrar que somos agentes
público e estamos sujeitos às regras do direito administrativo. Podemos sim sofrer o processo administrativo disciplinar, podemos sim perder o cargo de conselheiro, podemos sim ser processado, enfim, nós não somos isentos de nenhuma norma que rege o ordenamento jurídico do nosso país, e muito menos daquelas que regem o mundo da infância e da juventude e o mundo do administrativo. Certo, pessoal? Eu espero poder ter ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato com a AVA Formação e Capacitação. Se você se interessa por mais aulas como essa, por cursos, por capacitações, é só entrar em contato, tá bom? Que a gente vai combinando as aulas e os cursos, tá? Fica atento às redes sociais, ao YouTube, ao Face, Instagram, enfim. A AVA Formação e Capacitação está na rede social. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos vocês. Boa leitura do e-book. Eu espero poder ter ajudado de verdade. Até uma outra aula.